Continua falando, Senhor, continua agindo, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, sobre esta igreja, Senhor, assim como já foi pela manhã, Pai, que o Teu Espírito se manifeste nessa tarde, Pai, que a Tua palavra vai de encontro aos corações, Senhor, transformando, mudando, renovando, Pai, restaurando, Pai. Nós cremos no Teu poder, Senhor, e desde já Te agradecemos por tudo, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tome assento, querido. Com alegria também quero cumprimentar os irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e família. Se você deseja, compartilhe com os teus amigos, com os teus irmãos, para que eles possam também receber a palavra de Deus no dia de hoje. Glória a Deus. O Senhor Jesus colocou no meu coração uma palavra maravilhosa para compartilhar com os irmãos nessa tarde, e eu estou feliz com isso, porque é lindo quando o Senhor traz uma palavra que nos traz refrigério, que nos dá espírito de ousadia para avançar, para prevalecer, amém? A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor Jesus, ele tomou a decisão de descer ao Rio Jordão para ali ser batizado por João Batista. E ele toma essa decisão já adulto. E o batismo de João era para arrependimento dos pecados. Então João, ele clamava no deserto, ele pregava a palavra, preparando o caminho do Senhor. E todos aqueles carregados com os seus pecados, com as suas angústias, iam até João, arrependidos dos seus pecados, dos seus erros, e João os batizava. Então parece que não fazia sentido o Senhor Jesus descer até as águas do Jordão para ser batizado, porque Jesus não tinha pecado algum. E quando ele chega até João, João não quer batizar o Senhor, e ele diz: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, quanto mais batizar o Senhor. E o Senhor diz: faz, porque importa que assim seja feito, importa cumprir as Escrituras. E então Jesus desce as águas, e quando ele sai, o Espírito Santo toma a forma corpórea de uma pomba, e vem e repousa sobre Jesus. E então João diz assim: aquele que me enviou a pregar, ele disse: a quem vires o Espírito Santo descer sobre ele, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Tem alguém batizado no Espírito Santo aqui? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Diga assim: o batismo com o Espírito Santo é a porta de todos os dons. Aleluia. Porque quando você fala em línguas estranhas, então você já rompeu o primeiro nível, a primeira porta para adentrar no âmbito espiritual, naquilo que Deus quer e pode fazer através da vida de um homem, de uma mulher. Se você já fala a língua estranha, entenda uma coisa: o Espírito Santo quer te levar além. O Espírito Santo quer te levar a variedades de língua, quer te levar à interpretação de línguas, quer te levar a curar os enfermos, quer te levar a ter palavra revelada, palavra de sabedoria. Amém? Eu lembro um dia que nós estávamos em Rio Negrinho e eu comecei a falar em línguas estranhas, enquanto ministrava o louvor. E quando eu estava ministrando, alguém teve a interpretação daquilo que eu estava falando, e o Espírito Santo falou claro, e ele disse em voz forte, na voz daquele que traduzia: eu sou o Senhor teu Deus, e estou no meio de ti, ó igreja. Não te atemorizes, eu sou contigo. E a palavra foi tão maravilhosa, porque era uma palavra revelada, era uma palavra rema, era o Senhor falando com a sua igreja. Então,
você que é crente em Jesus, deve desejar, se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, deve desejar o próximo passo, deve desejar: Senhor, me dá interpretação de línguas, Senhor, me dá palavra revelada, me dá profecias. E eu lembro, quando estávamos ali ainda na Elza Luque, na igrejinha, e começamos uma reforma, e naquela reforma então chegou um momento que não dava para fazer culto dentro da igreja, então nós fomos para o colégio Querigma fazer cultos ali. E naquele dia o apóstolo Joabe ainda era pastor e ele veio nos visitar e estava pregando a palavra. E quando terminou o culto, a nossa profeta, a profeta Terezinha, que hoje está conosco, a profeta, quando terminou o culto, ela me chamou e falou assim: pastor Elienay, Deus me fala que você e o pastor Joabe vão trabalhar juntos. Daí eu falei: a gente já trabalha junto, só que eu estou aqui em Palhoça e ele está lá em São Bento do Sul. E ela falou: não, vocês vão trabalhar juntos aqui. Aí eu falei: minha irmã, é difícil, muito difícil, porque ele tem a igreja lá, ele está cuidando da igreja, não faz sentido ele vir para cá. Tá bom, mas Deus falou que vai acontecer. E em pouco tempo aconteceu, e ele trabalhou 6 anos conosco aqui. Então houve uma confirmação, né? Outra confirmação maravilhosa foi quando o apóstolo estava na África, e já de passado um ano, e aí desejávamos que ele voltasse, e ele desejava voltar, estávamos naquele conflito, não sabíamos se era a hora, se não era, e nós orando e clamando dentro do contexto de tudo que estava acontecendo. E ele falou: mano, faz o seguinte, compra as passagens que eu vou voltar, Deus vai confirmar de alguma maneira. Eu falei: tá bom. E um pouquinho antes de comprar, pensei: já nessa semana agora, vou averiguar os preços, vou comprar. A profeta me liga: pastor, Deus me deu uma visão e eu preciso passar para o senhor. Aí ela falou: eu vi uma família com as malas prontas para viajar. Eu falei: amém. E ela estava meio constrangida, não parece que não queria dizer. Eu falei: não, minha irmã, pode falar, fala o que é a palavra de Deus. Ela falou: pastor, essa família que está com as malas prontas é o apóstolo para voltar para o Brasil. Aleluia! O nosso coração se encheu de alegria porque o Espírito Santo estava dirigindo. Então olha para quem está do teu lado e diga assim: pode ser você, pode ser eu, porque o Espírito Santo dá a cada um segundo é necessário para a sua igreja. Aleluia! E o Senhor Jesus, Ele toma a decisão de descer ao Jordão e ser batizado, porque Ele ia ao templo, Ele ia à sinagoga, mas não se manifestava a glória do Senhor, a presença de Deus não acontecia naquele lugar. A arca estava lá dentro do templo, mas a glória já não mais se manifestava, porque aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, aquelas seitas que se levantaram, tinham tornado o que era lindo, o que era de Deus, em algo religioso, porém sem a presença de Deus. Os dogmas, os rituais passaram a ser mais importantes do que a presença de Deus. Presta atenção, nunca na nossa vida de crente, os nossos rituais, a nossa religiosidade que deve existir, porém jamais deve tomar o lugar de Deus. E o Senhor Jesus, Ele já estava cansado daquilo, e Ele veio para mudar um ciclo, para dar fim a um ciclo que tinha chegado ao seu fim e começar algo novo. E esse algo novo está chegando ao fim, mas é maravilhoso, porque a palavra diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! E eu quero o derramar do Espírito sobre a minha vida, eu quero o derramar do Espírito sobre a tua vida, sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas. Eu quero ver o mover de Deus no Brasil e no mundo.
Aleluia! Louvado seja o Senhor. Tem mais alguém aqui que está motivado, como eu também, cheio do Espírito? Aleluia! Louvado seja Deus. O Espírito desce sobre Jesus e ele sai das águas do batismo e é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E quando ele volta, então ele chega e vai para a sinagoga, e a palavra diz que quando ele entra, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E eu quero ler com você, Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4 e 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! E quando ele termina de ler, ele olha para aquele povo que está ali e ele diz assim: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos o que está escrito. E as pessoas estavam com o olho assim arregalado, olhando para o Senhor Jesus. Você pode ler depois o texto. As pessoas estavam assim, uau. Por que ele diz assim? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir daquele momento, começa então a operar sinais e maravilhas. Amém? Agora, olha só. O Senhor Jesus, ele toma a decisão de descer as águas do Rio Jordão. E é interessante porque a palavra diz assim: e desceu Jesus ao Jordão. E a própria palavra Jordão também significa descer, significa humilhar. E se um dia você tiver o privilégio de ir ao Rio Jordão, você vai perceber que as suas águas são escuras, é uma água, parece lamacenta, não é uma água cristalina. O lugar é bonito porque Jesus se batizou ali, mas a água em si não é bonita. Mas Jesus toma a decisão, mesmo sem pecado, de entrar no processo que o Pai exigia, o formato de Deus. E na contramão de Jesus, nós encontramos um homem, que eu quero ler com você, para a gente fazer uma comparação aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 5, e o versículo 12. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 12, diz assim: não são porventuras Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Nós estamos falando aqui de Naamã. Naamã, ele era o general, o chefe do exército da Síria. Um homem poderoso que andava com o seu uniforme bonito e quem olhava para ele achava que ele era importante. E aos olhos humanos ele era importante. Porém, Deus, ele sonda o coração. Deus não olha a aparência. Este homem, apesar de ter a aparência de grande coisa, ele sofria de uma lepra terrível. E quando ele chegava em casa, tirava as suas roupas e colocava para lavar, havia ali uma criada, uma serviçal, que conhecia o Deus de Israel. Uma menina que, quem sabe, não era dado muita importância para ela. E quando ela ia lavar as roupas do seu senhor, então ali ela encontrava as peles e pedaços de carne, pus, sei lá, tudo que tinha naquela roupa. E ela percebia que o seu senhor era doente, que o seu senhor era enfermo. Então ela chama a sua senhora e diz assim: minha senhora, se o meu senhor estivesse lá em Israel, ele conheceria um homem que clamaria a Deus e ele seria restaurado, seria curado. Você está entendendo, meu querido? Sabe qual que é o privilégio de estar hoje aqui?
não é a nossa posição social, não é a nossa autoridade diante da sociedade, não importa. O que importa, irmãos, é que eu e você que estamos aqui, nós conhecemos o Deus de Israel, que é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da necessidade. Você sabe a quem clamar e sabe que Ele responde. Ele ouve o clamor e Ele entra com providência. Aleluia! Emanuel, louvado seja o Senhor Jesus. Naamã toma a decisão de ir para Israel, mas na sua mente carnal, ele pensa que as coisas de Deus funcionam como no mundo natural, e ele vai direto ao rei, e ele manda lá um mensageiro dizer: olha, o chefe do exército da Síria está chegando aí, e ele mandou alguns presentes para você, e ele está trazendo mais presente, mas é o seguinte, ele falou que você vai ter que curar ele. E o rei já começa a se desesperar e começa a pensar: como que eu vou curar o rei da Síria? E enquanto o rei está angustiado, o homem de Deus está orando, está clamando, e Deus revela. E ele manda o seu moço ir lá e dizer: ó, rei, o profeta manda dizer para ti, acalma o teu coração. Quando o homem chegar aqui, manda ele lá na casa do profeta, que o profeta diz: pode vir porque aqui tem Deus. Pode vir que aqui tem Deus. Aleluia, coloca a tua mãozinha no teu coração e diga assim: pode vir a luta que vier. Fala com autoridade: pode vir a luta que vier. Aqui habita o Espírito Santo do Senhor, e é nele que eu posso todas as coisas. Não é na minha força, é na força do Espírito Santo. Você crê nessa palavra, irmão? Então glorifica o nome do Senhor e diga: vem sobre mim, Espírito. O crente cheio do Espírito Santo, ele é um vaso de honra. Louvado seja Deus. E o vaso de honra, irmão, era aquele vaso que era colocado na porta da casa, na entrada, já no primeiro cômodo. A pessoa que entrava já via o vaso de honra. Era um vaso grande embaixo, mas com a boca pequena. Porém, ali dentro sempre tinha água fresca. Toda pessoa que chegava cansada, fosse viajante, fosse o dono da fazenda, fosse o pai da família, quando ele chegava do trabalho, da viagem cansado, ele encontrava aquele vaso e já tomava água fresca. O crente, que é vaso de honra, tem sempre dentro de si rios de água viva que saltam para a vida eterna. Aleluia! Todo enfermo que chega até você, você tem a cura que vem do poder do Espírito Santo. Toda pessoa que chega até você angustiada, você tem a paz de Cristo para transmitir. Toda pessoa que chega até você com problema nas finanças, você é filho do dono do ouro e da prata. Aleluia, você carrega em você a água do Espírito, ó. Amém? Louvado seja Deus. Mas Naamã chega na casa do profeta, e ele imagina que o profeta vai sair para recebê-lo, com pompas, mas o profeta nem sequer saiu, só olhou para Geazi e diz assim: vai lá, diga para esse homem que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã fica indignado com aquilo, porque ele conhecia o Rio Jordão, e ele diz: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, muito melhores do que todas as águas de Israel? Ele não se referiu só ao Jordão, ele já desmereceu todas as águas de Israel, ele já desfez. Irmão, o carnal é desse jeito. O homem carnal, ele desfaz das coisas de Deus, ele rejeita as coisas de Deus, e ele faz guerra contra as coisas de Deus, porque o carnal é do maligno. O carnal carrega em si o espírito do anticristo. Estamos juntos, irmãos? Diferente do Senhor Jesus, que toma a posição de descer as águas do Jordão, Naamã se achava tão importante, que achava que as águas do Jordão não eram merecedor da sua lepra. Você está entendendo, irmãos? Muitas vezes alguém diz assim: por que não vai orar nos hospitais? Por que não vai curar os enfermos aqui ou não vai curar os enfermos lá? Porque não é assim que funciona.
o enfermo é que vem até Deus. Você entendeu a palavra? É o doente que vem até Deus, é ele que vem buscar. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava, mandavam que se calasse, mas ele continuava clamando. Então o Senhor manda chamá-lo. É dessa forma que funciona. Lembra da mulher samaritana clamando atrás do Senhor Jesus? E clama e o Senhor Jesus não dá atenção, até que ela se prostra e o adora. Irmão, diga assim: Deus é Deus e o homem é pó. Só recebe de Deus quem reconhece que é pó e que Deus é Deus. A pessoa que é arrogante e que pensa que Deus tem que fazer as coisas do seu jeito, está longe de alcançar o favor de Deus. Me chama a atenção as formas como o Senhor Jesus agia. O Senhor Jesus, ele fazia coisas que nos dias atuais pareceriam difíceis de aceitar. Tem alguém cego, o Senhor Jesus faz lodo no chão com o cospe no chão, faz lodo e coloca no olho do cego e manda se lavar. Irmãos, são coisas estranhas, E hoje, quando a gente vai orar por alguém, se você ora um pouquinho mais motivado, se você joga um pouquinho mais de óleo, né? Começou a derramar um pouco mais de óleo sobre a cabeça da pessoa, já tem alguém para dizer assim: para que isso? Basta só a digital de óleo ali na cabeça, não precisa derramar óleo. Sabe, hoje tudo as pessoas começam a reclamar, né? E se você empurra a pessoa, está empurrando a pessoa. Ué, e daí que está empurrando a pessoa, o importante é que receba a cura, meu irmão. Presta atenção. Um dia o missionário Flores, toca harpa o missionário Flores, e ele esteve lá na cidade de Rio Negrinho, e ele ministrou na quarta-feira, e o fogo caiu, e pessoas foram curadas, e a fama já correu, e na quinta-feira tinha mais gente, e mais doentes foram curados, e chegou na sexta-feira, a igreja então já não tinha mais lugar, e muitos doentes, e as pessoas sendo curadas. E alguém vem e diz assim: pastor, o senhor percebeu que ele empurra as pessoas? E o meu pastor falou assim: não notei muito. Tu viu, Nai? E eu falei: eu vi. Ele empurra mesmo. Eu vi que ele está empurrando as pessoas aí. Então vamos chamar o homem. Chamamos o missionário para a salinha. Missionário, a gente quer pedir para o senhor não empurrar mais as pessoas, que as pessoas não estão gostando, estão achando ruim que o senhor fica empurrando as pessoas. Se é para cair, deixa cair, não fica empurrando. E o missionário falou assim: não, mas eu não estou empurrando. Aí eu falei: o senhor quer que eu mostre a filmagem? Irmão, olha que terrível quando a gente está na carne, irmão. Que terrível quando a gente está na carne. E o missionário falou assim: não, meu filho, não precisa mostrar. Eu vou tomar o cuidado para não empurrar, mas eu não percebi que eu estava empurrando. Então no sábado ele vai orar, e agora ele não empurrou ninguém, agora ele só encostou a mãozinha, mas também não houve cura, também não houve milagre, e domingo também não houve milagre. Sabe por quê? Porque nós somos cheios de frescura, irmãos. Não queremos do jeito de Deus, nós queremos tudo assim bonitinho. Não pode estragar a maquiagem, não pode dobrar o joelho porque suja a calça, não pode cair porque faz escândalo, não pode gritar porque alguém vai pensar o quê? Irmão, desça ao Rio Jordão e receba a tua bênção, não importa como. Não importa como, receba a bênção de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero falar contigo sobre algumas ações do Espírito Santo e que traz uma reação física, uma reação nossa muitas vezes ao Espírito e que muita gente não aceita. E tem gente que diz que isso é coisa da igreja nova, que é coisa dessas igrejas neopentecostais. Mas na verdade não, são coisas do Espírito de Deus. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2 e o versículo 7.
Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que Deus fez após fazer aquele boneco? Diga bem alto. Fala de novo. Se Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, para trazer vida, teve que soprar, quem sou eu para falar mal de quem assopra sobre o homem que está morto nos seus delitos e pecados? Presta atenção, o boneco está no chão, o Senhor dobra o seu joelho. Você pode imaginar o Deus Todo-Poderoso? Acabou de criar um homem, mas é só um boneco. Olha bem para aquele boneco, o boneco mais bonito que ele já tinha feito. E entrou dentro de Adão. E se tornou um com Adão. E quando eles estão de pé, eles são da mesma altura, do mesmo tamanho, imagem e semelhança, e estão se olhando olho no olho. E eu acredito que ele deu um abraço de pai em Adão. Você pode imaginar isso? Louvado seja o Senhor. Vai comigo o Evangelho de João capítulo 20, versículo 21. Evangelho de João 20, 21. Diz assim a palavra: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, o que Jesus faz? Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Como é que se transmite o Espírito Santo? Como é que você transmite o Espírito Santo? Como é que você transmite Espírito de vida? Baixa a máscarazinha aí, meu querido, baixa essa máscara. Transmita o Espírito nesse lugar. O Espírito Santo do Senhor habita em você. O Espírito do Senhor habita em você. Estes homens que estavam reunidos neste lugar, estavam atemorizados, com medo da morte, com medo da perseguição, com medo da espada. O Senhor se apresenta no meio deles, e a primeira coisa que o Senhor faz é: paz seja convosco, tenha paz. Primeira coisa, o Senhor transmite paz para eles, e diz assim: receba o Espírito Santo. Você pode imaginar aqueles corações se enchendo da presença do Espírito de Deus? Porque quando Adão pecou, morreu para Deus, e a presença de Deus não era mais com Adão, e até aquele dia, os homens caminharam ao lado do Senhor Jesus, mas não eram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava neles, mas a partir daquele momento, daquele sopro, eu posso imaginar como é ser cheio do Espírito Santo, irmão. Todos aqueles homens foram transformados para sempre. Aqueles que fugiam, aqueles que estavam cheios de temor, agora estão cheios de ousadia e estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Aleluia. Amém, amados? Louvado seja o Senhor Jesus. E quando alguém fala de perdoar pecados, neste dia, quando é dia de Santa Ceia, nós dizemos assim: vamos orar e creia, todos os teus pecados estão perdoados. E algumas pessoas se escandalizam, mas o inimigo também fala no ouvido de alguns. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando o pastor está ministrando a Santa Ceia e diz assim: todos os teus pecados estão perdoados, o inimigo fala no teu ouvido: quem é esse aí para perdoar pecado? Quem é esse aí? O que ele está falando? Quem é ele para dizer para você que os seus pecados são perdoados? Só Deus pode perdoar o pecado. É o que o inimigo sopra no teu ouvido. Pois então vamos à palavra de Deus, Lucas capítulo 5,
versículo 20. Lucas 5, 20. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Segura só um pouquinho. Olha só como essa gente fala. O jeito que eles falam dá a impressão que eles amam a Deus. O jeito que essa gente carnal fala dá a impressão que eles servem a Deus. Quem é esse que diz blasfêmias? Só Deus pode perdoar pecados. Sabe, meu irmão, tem gente que parece tão santo, mas é só aparência. É como o Senhor Jesus disse: por fora é uma tumba bonita, mas por dentro é um sepulcro aberto, é podre. Não tem nada de Deus, não tem misericórdia, não tem amor, não tem poder para salvar, não tem poder para perdoar, não tem poder para curar, não tem nada. É só uma lápide bonita, mas por dentro está morto. Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. O Deus que nós servimos é poderoso. E alguém diz assim: sim, Jesus tem poder para perdoar pecados. Vamos então voltar lá no Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo 21, eu vou repetir a leitura para você entender o contexto todo. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ou seja, do jeito que Deus envia o Senhor Jesus envia eu e você. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Se você chegou aqui neste lugar, nesta tarde, acusado, porque você falhou, porque você pecou, porque você errou, coloca a tua mãozinha no teu coração. Os teus pecados são perdoados. O sangue de Jesus Cristo te lavou na cruz do Calvário. O teu nome está escrito no livro da vida. E se soar a última trombeta agora, você sobe, porque os teus pecados são perdoados. Aleluia! Aleluia! Vamos para frente, irmãos. Sabe quando a pessoa cai no Espírito? A pessoa cai, repousar no Espírito, caiu lá, e alguém já fica escandalizado: para que isso? E eu estava estudando sobre esse assunto, e eu fiquei horrorizado, porque pessoas dizendo que isso é feitiçaria. Uau! Eu falei: meu Deus do céu, feitiçaria. E é o espírito do anticristo que se opõe à obra do Espírito Santo. A primeira coisa que o inimigo faz é que o homem rejeite, não aceita, acha estranho a ação do Espírito. E se você der lugar ao inimigo, você começa a rejeitar a ação do Espírito Santo. E por fim você entra a combater a ação do Espírito Santo. Você está acompanhando, irmão? Você olha, acha estranho porque você não está no Espírito. Naquele momento você está carnal. E você precisa clamar, você precisa orar, dizer: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, entra na minha vida para que eu não olhe com os olhos carnais, mas com olhos do Espírito. Porque senão o próximo passo é você falar mal, você criticar as ações do Espírito.
E aí, por último, você começa a fazer guerra e começa a querer destruir o Espírito Santo, que é impossível, irmão. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, todas as vezes que Ele curava alguém, alguém se levantava para reclamar. Ah, curou no dia de sábado. Quando Ele expulsava o demônio de alguém, expulsa demônio por Beelzebu. Tudo que Jesus fazia estava errado, mas nenhum deles curava e nenhum deles expulsava demônios. Então, quando você vê à tua volta alguns que se dizem tão santos e tão entendidos da palavra de Deus, que dizem o que acontece nessas igrejas é feitiçaria, presta atenção, lá não tem cura, lá não tem milagre, lá não existe a manifestação do Espírito de Deus, lá é balela, é só fala. E confundem as coisas, querem transformar a vida da pessoa através de cursos de aconselhamento, querem salvar casamentos através de aconselhamento. Irmão, o apóstolo Paulo diz assim: quando eu fui ter convosco, não foi com palavra de sabedoria humana, mas foi com demonstração de poder. Olha para quem está ao seu lado e diz assim: é o poder de Deus. É o poder de Deus, irmão. Vai lá, 2 Crônicas capítulo 5, versículo 14. 2 Crônicas 5, 14, diz assim: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando Salomão apresenta ao Senhor o templo e faz sacrifícios, Deus se agrada, e ele convoca os sacerdotes, convoca os músicos e presta sacrifícios ao Senhor. E a nuvem, que se chama Shekinah, a glória de Deus encheu o templo e todos caíram, irmão. Os sacerdotes não podiam estar de pé diante da presença do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você: se a glória de Deus se manifestar na tua vida, você não suporta e você cai ao chão. Isso é natural. O homem não aguenta o poder de Deus. Agora olha só o que diz Daniel, capítulo 10, versículo 9. Daniel 10 e 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra, e eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Quando o anjo do Senhor vem falar com Daniel, ele foi tocado pelo poder de Deus. A ação do Espírito Santo foi tão forte na vida de Daniel, que ele cai por terra com o rosto no chão, e começa como que a dormir num profundo sono. Não sabemos quanto tempo ele ficou ali, até que o anjo toca nele e diz assim: homem muito amado, vim trazer resposta para você. Aleluia. Nós vemos Deus operando no macro, dentro do templo, aonde todos estão caídos pelo poder do Espírito Santo, e agora nós vemos Deus se manifestando para uma só pessoa, e essa pessoa também cai diante de Deus, e de repente chega alguém dizendo: cair no Espírito, isso não existe. Não, o que não existe é que você ainda não esteve diante do Todo-Poderoso. Você ainda não esteve no nível de chegar diante do Deus Todo-Poderoso e sentir o seu poder. Eu lembro uma ocasião que fomos num trabalho do pastor Benihim, meu sobrinho Joelson estava conosco, lá numa arena em Forte Laurendale, eu acho que foi, né? E tinha mais de 40 mil pessoas dentro da arena, e durante todo aquele dia, milagres acontecendo, paralítico andando, surdo ouvindo, cego vendo, os milagres acontecendo, irmão, coisa linda. Foi algo estrondoso e maravilhoso. Mas como o tempo já tinha passado, irmão, já era quase 5 horas da tarde, tinha que encerrar o trabalho. Então, o evangelista disse assim: eu vou orar agora para que todos recebam o poder do Espírito Santo. E quando ele soprou, aquele povo começou a cair de lá, a glória começou a ser manifesta, e veio aquela glória passando, veio passando, e o Joelson estava do meu lado, o Joelson caiu também, e todo mundo caiu, e eu fiquei de pé olhando.
Que tristeza que me deu. Falei, por que eu não caí? Porque Deus não quis se manifestar para mim naquele dia. Mas milhares e milhares foram tocados pelo poder do Espírito Santo. Agora presta atenção, não é porque Deus não quis se manifestar para mim que eu vou falar mal ou reclamar. Eu fiquei na minha esperando o tempo em que Deus me tocaria. Estamos juntos, irmãos? Louvado seja o Senhor Jesus. Vai comigo, Atos, capítulo 26, versículo 13. Vamos ouvir aqui o relato do apóstolo Paulo ao rei Agripa. Ele diz assim, Atos 26 e 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se você for ler esse texto, você vai estudar, você vai encontrar Paulo dizendo: eu fui zeloso da lei, e por amar a palavra de Deus, por amar a lei de Deus, eu perseguia aqueles que amavam a Jesus, aqueles que foram salvos por Jesus. Quem sabe tem gente me assistindo hoje, que está nesse pensamento de Paulo, é contrário a cair no Espírito, é contrário ao sopro do Espírito Santo, é contrário a ver os milagres acontecendo. Tudo você diz que era para antigamente. Quem sabe você está como Paulo, mas o Senhor quer encontrar você, quer tocar o teu coração, quer mudar a tua vida. E nós vemos aqui que Paulo também cai, e aqueles que estão com ele, todos caíram. Quando os sacerdotes e os soldados vão prender o Senhor Jesus, e eles perguntam quem é Jesus, e o Senhor Jesus se manifesta, ele diz: eu sou. E quando ele diz eu sou, se manifesta quem ele é, o Todo-Poderoso, e não há como, todos recuaram e caíram por terra. Todas as vezes que Deus se manifesta num nível além, o homem vai cair por terra. Estamos juntos? Diga assim: eu quero essa manifestação na minha vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E quando alguém começa a rir então dentro da igreja, já viu? E não para mais. E a gente olha, irmãos, eu fiquei horrorizado a primeira vez que eu vi. Né? O apóstolo veio me contar, falou: mano, você não vai acreditar o que está acontecendo. Eu falei: o quê? Tivemos lá em São Bento do Sul e caiu a unção do riso. Eu falei: sério? Ele falou: sério. As pessoas começaram a rir e não paravam mais. Eu falei: Jesus. Eu falei: agora estou morto aqui. Está cheio de gente achando ruim. Aí fomos para um trabalho de jovens. Eu não tinha visto ainda, irmão. E quando nós estamos no trabalho de jovens, começou a cair aquela unção do riso. E era gente rindo esquisito, irmão. E gente gargalhando. E gente, para. E você fica assim, você fica escandalizado. E a mãe do irmão Gil, a velhinha, né? Velhinha, quantos anos tem a sua mãe? 75 anos. Olha, eu gosto muito do apóstolo. Eu gosto dele. É homem de Deus, mas esse negócio de ficar rindo, de jeito nenhum. Isso aí não tem lógica. Chegou aqui na igreja, a unção do riso veio sobre ela. Ela veio, como é que está sentindo, minha irmã? Está triste, irmão? Irmão, olha só, presta atenção. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Hebreus 1 e 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Diga comigo: óleo de alegria.
Diga de novo, óleo de alegria. Oh, meu amado, aqui está falando do Senhor Jesus. O Deus Todo-Poderoso olha para o Senhor Jesus e diz, vai ter óleo de alegria sobre Jesus. Quantos jovens entraram naquela salinha quando oramos ali, e chegam angustiados, alguns querendo tirar a sua vida, e desce o óleo de alegria sobre aquele jovem, e todo espírito de depressão, de angústia, de tristeza, tem que sair, porque o óleo de alegria vem sobre ele. Aleluia, amém, querido? Eu quero fazer mais uma leitura contigo, Salmo 68, Salmo 68, 3 ao 5 diz assim, mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Alegre-se o justo. Quem é justo aqui, irmão? Levanta a tua mão, porque o Senhor já te justificou, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, e a palavra está dizendo, se alegre, folgue de alegria. Sabe, irmãos, quando a gente lê o livro do Atos dos Apóstolos, que veio o Espírito Santo como vento impetuoso, a palavra diz, e começaram a falar noutras línguas, não era língua estranha, a primeira manifestação era noutras línguas. Depois lá em Coríntios que você vai encontrar, que explica sobre língua estranha, e no livro de Atos também você vai perceber em outros lugares que então veio a língua estranha, mas a primeira manifestação era noutras línguas. E quando fala a língua estranha, não diz e choravam, não fala isso, diz que pareciam que estavam embriagados. Só que nós que somos da antiga, tem alguns aqui que são daquelas igrejas mais tradicionais, nós ser cheio do Espírito é chorar, fala a língua estranha e chora, Jesus, né? E daí quando você vê alguém rindo, você acha estranho. Mas e quem falou que tem que chorar para falar língua estranha? E aí quando você vê alguém falando língua estranha, e você olha, mas nem está chorando. E quem falou que precisa chorar? E se você vê alguém rindo, você diz, ai, por que está rindo? E quem falou que não pode rir? É óleo de alegria que está vindo sobre a pessoa. Quem sabe nessa tarde o Senhor muda o teu pranto em alegria. Quem sabe o Senhor muda hoje essa tua veste aí de cinza, de fraqueza, de angústia, por uma veste de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Aleluia. Alabaralabashúria. Louvado seja o Senhor Jesus. Atos capítulo 2 e 22, para nós chegar ao final. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós. Diga assim, homem aprovado por Deus. Como que você sabe que alguém é aprovado por Deus? Já diz aqui, ó. Aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós. Então, se você quer ver um homem aprovado por Deus, você vai ver os milagres que o acompanham. Na sua vida tem sinais, tem milagres. Mas hoje as pessoas querem dizer que aprovado por Deus é aquele que tem uma boa retórica, é aquele que fala bonito. Irmãos, a palavra não diz nada disso. Não é o que fala bonito, não é o que prega bonito, não é o que ora bonito, é o que tem sinais na sua vida. E sabe o que é importante? Que você tenha no teu coração. No dia da tua angústia, no dia da tua necessidade, você não vai querer saber de alguém que fale um bom português. Você não vai querer saber de alguém que cante bonito. Você não vai querer saber de alguém que toque bonito, de alguém que pregue bonito. Você vai querer saber de alguém que você sabe que quando ele ora, o milagre acontece. Aleluia! Quando o meu menininho passou dessa já para a vida eterna, irmão, eu não queria saber de ninguém, eu só liguei para o apóstolo, porque eu sabia que se ele orasse, o milagre ia acontecer. Alabababassúria.
Entenda uma coisa, na hora da tua necessidade, na hora da tua angústia, o que vai valer é a tua comunhão com o Espírito Santo. Porque quem sabe naquele dia o apóstolo não esteja, quem sabe naquele dia o pastor não te responda, mas o Espírito Santo do Senhor estará junto de você. Então não se envergonhe de Cristo. Aleluia! Não se envergonhe, meu amado, da manifestação, do jeito que o Espírito Santo faz as coisas, porque você não é um ídolo que não pode ser derrubado porque quebra. Você não é um ídolo que tem que passar um espanador para tirar o pó de você. Você é a imagem e semelhança de Deus, feito do barro. Você é um vaso de barro, frágil, mas em você habita o Todo-Poderoso. Aleluia. Quero convidar o Ministério de Louvor para nós cantarmos uma adoração ao Senhor. Igreja, esteja de pé. E eu te convido por alguns minutos a clamar pela presença do Espírito Santo. Comece a orar, comece a se encher do Espírito. Comece nesta tarde a buscar a presença de Deus sobre a tua vida. Se você pode, se você deseja, feche os teus olhos. Esqueça quem está do seu lado e se conecta no âmbito espiritual, se conecta com o Todo-Poderoso. Porque o dia de amanhã eu não sei, o dia de amanhã você não sabe. Quem sabe hoje está tudo bem, mas quem sabe amanhã eu já precise do Espírito. Quem sabe eu já precise do socorro do Senhor. E é muito melhor se eu estiver em paz com Ele. É muito melhor se eu estiver em intimidade com Ele. Receba poder, receba autoridade. Receba nessa tarde a unção do Espírito. Receba nessa tarde a unção do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Se você pode, levanta a tua voz em línguas. Se você pode, levanta a tua voz em oração. Você que é espiritual, eu te convido a estar orando pelos irmãos. Presbítera Dani, nossa profeta, pastora, pastor, estejam orando pelos irmãos, estejam clamando, estejam com imposição de mãos. Presbítera Luísa, presbítero Cris, os presbíteros presentes. Deixa o Espírito de Deus fluir neste lugar. Ministério de louvor, adore, adore.